A malária, uma doença febril que causa calafrio e dores de cabeça, é descrita desde 1880. As chamadas doenças parasitárias afetam hoje em dia uma grande parcela da população mundial, provocando assim muitas mortes e exercendo uma grande influência limitante na qualidade de vida e no desenvolvimento de muitos países. Estas doenças podem ser provocadas por seres unicelulares mais simples, como os protozoários, por exemplo, ou por seres multicelulares mais desenvolvidos, como os vermes, por exemplo. Os protozoários são responsáveis pela maioria das infecções parasitárias que afetam os seres humanos. As denominadas prootoses são causadas por cerca de 10.000 espécies conhecidas de protozoários, das quais cerca de 30 infectam o homem e são características das regiões menos desenvolvidas do planeta, onde os níveis de escolaridade e de saneamento básico são baixos. Nessas áreas, os prootoses geralmente são endêmicas, sendo por esse motivo vulgarmente conhecida como doença de gente pobre. Dentre as prootoses mais conhecidas, se destaca a malária, que está presente atualmente em praticamente todas as regiões tropicais e subtropicais do mundo. Esta doença tem causado muitas perdas humanas, e principalmente entre crianças de até 5 anos de idade na África, onde as estatísticas chegam a ser alarmantes. Essa doença afeta de 300 a 500 milhões de pessoas em todo o mundo, causando cerca de 12,5 milhões de mortes anualmente, sendo elas a maioria entre crianças. Hoje, a ameaça é maior em nações da América Latina, África e grandes áreas da Ásia Meridional e Oceania, o que significa que aproximadamente 40% da população mundial corre risco de desenvolver a malária. Fora da África, os países com maior número de casos da doença são Afeganistão, Brasil, Burma, Camboja, Colômbia, China, Irã, Índia, Indonésia, México e Filipinas. Causadores e sintomas. A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitidos ao homem por fêmeas de mosquitos do gênero Anopheles infectadas. Somente 4 de aproximadamente 100 espécies desses protozoários são responsáveis por infectar seres humanos, sendo eles Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale e Plasmodium malaria, sendo o Plasmodium falciparum o mais perigoso por causar a forma mais grave de malária, a cerebral, que na maioria dos casos leva à morte. Esta doença se caracteriza por causar febres intermitentes, que dependendo da espécie de plasmódio ocorrem a cada 2 ou 3 dias, dores de cabeça, dores no corpo, anemia, icterícia e inchaço do fígado e baço. No caso da malária cerebral, o parasita pode também comprometer progressivamente o sistema nervoso central. O tratamento da malária é complexo, longo e muitas vezes ineficaz devido à reinfecção do paciente, fenômeno muito comum em regiões endêmicas. Isso acontece porque muitas das estratégias eficazes para o combate a esta doença são pouco acessíveis nos países endêmicos, como a educação da população de risco, principalmente pessoas pobres, a quimioterapia eficiente, o controle do vetor por meio de inseticidas e o uso de mosquiteiros impregnados com inseticidas para evitar a infecção. Somando-se a isso, o rápido surgimento de cepas do Plasmodium falciparum resistentes aos antimaláricos atualmente disponíveis, a ineficiência das vacinas e o desinteresse das grandes indústrias farmacêuticas em desenvolver fármacos baratos e acessíveis contra a doença. Não é difícil entender porque a malária ainda é uma emergência global de saúde pública. A malária possui uma fase sintomática inicial, caracterizada por mal-estar, cefaleia, cansaço, dor muscular, náuseas e vômitos, que geralmente precede a clássica febre da malária. A intensificação dos sintomas inicia-se com calafrio, que dura de 15 minutos até 1 hora, sendo seguido por uma fase febril. Após um período de 2 a 6 horas, ocorre declínio da febre e o paciente apresenta sudorese profunda e fraqueza intensa. O quadro clínico pode evoluir para formas clínicas de malária grave e complicada. A malária é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles. Estes mosquitos são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer.
Apenas as fêmeas de mosquito do gênero Anopheles são capazes de transmitir a malária. O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de plasmódio. A malária não pode ser transmitida pela água. A malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir a doença diretamente a outra pessoa. É necessário o vetor para realizar a transmissão. Entre as principais medidas de prevenção individual na malária estão uso de mosquiteiros, roupas que protegem pernas e braços, telas em portas e janelas, uso de repelentes, borrifação intradomiciliar, uso de mosquiteiros, drenagens, pequenas obras de saneamento para eliminação do criadouro do vetor, modificação do fluxo da água, controle de vegetação aquática, melhoramento da moradia e das condições de trabalho, uso racional da terra. Embora a maioria dos casos de malária grave seja causado por infecções por Plasmodium falciparum, os casos provocados por Plasmodium vivax também podem acarretar doenças graves e morte, seja por ruptura espontânea ou traumática do baço, complicações respiratórias ou anemia grave.